Sabe aquelas histórias em que a própria família não acredita em você? Pois é, aqui você vai acompanhar relatos assim, de dor, humilhação, mas também de superação. Se inscreva para não perder nenhuma dessas jornadas. Naquele almoço de domingo, diante de toda a família reunida, ouvi da boca da minha própria irmã as palavras que ecoaram na minha mente por meses. Olhem só a Márcia, gente. 45 anos e ainda morando de favor na casa da mamãe. Que exemplo de sucesso. As risadas que se seguiram foram como punhaladas no meu peito. Senti o rosto esquentar, as mãos tremerem segurando o garfo. Minha cunhada Silvia sorriu de canto. Meu sobrinho baixou os olhos constrangido, mas minha irmã Paula continuou. Sério, Márcia. Quando você vai crescer? Quando vai parar de ser um peso morto nesta família? O silêncio que se fez na mesa foi ensurdecedor. Mamãe me olhou com pena. Papai pigarreou desconfortável. Eu queria sumir, desaparecer, me tornar invisível. Mas algo dentro de mim, naquele momento, começou a ferver. Algo que eu nem sabia que existia. Desculpa, Paula. Murmurei com a voz embargada. Não quero atrapalhar o almoço de vocês. Levantei da mesa e saí, ouvindo ainda sua voz cruel. Típico da Márcia, sempre fazendo drama. Trancada no meu quarto, as lágrimas desceram como uma cachoeira. Mas entre a dor e a humilhação, algo novo estava nascendo. Uma raiva fria, calculista, uma sede de justiça que eu nunca tinha sentido antes. Paula havia cruzado uma linha que não deveria ter cruzado. Naquele dia, chorando no meu quarto, eu não imaginava que essa humilhação seria o ponto de partida para a maior transformação da minha vida. Nem sonhava que, em poucos meses, seria Paula quem estaria implorando pela minha ajuda, de joelhos, destruída e humilhada. Meu nome é Márcia, tenho 45 anos, e sim, ainda moro na casa dos meus pais. Mas não é por preguiça ou falta de ambição, como Paula sempre insinuava com seu sorriso de superioridade. É porque, há 3 anos, larguei tudo. Meu apartamento alugado, minha independência, minha vida social, para cuidar da mamãe quando ela teve o derrame. Alguém precisava estar aqui 24 horas, e adivinha quem se ofereceu? Não foi Paula, que mora numa mansão de 500 metros quadrados no bairro Nobre e mal aparece aqui uma vez por mês. Não foi meu irmão Carlos, que vive viajando a trabalho e considera uma visita de cortesia quando aparece no Natal. Fui eu. Sempre fui eu, a filha responsável, a que nunca casou, a que nunca teve filhos, a que sempre esteve disponível para resolver os problemas dos outros. Trabalhava como auxiliar administrativa numa empresa de contabilidade. Não era um emprego dos sonhos, mas pagava minhas contas e me dava dignidade. Ganhava meus próprios R$ 1.800, tinha meu apartamento de 2 cômodos, minha independência. Quando mamãe adoeceu, tive que pedir demissão para cuidar dela. Papai tentou contratar uma enfermeira, mas mamãe só se sentia segura comigo. Só comia quando eu dava a comida. Só tomava os remédios quando eu dava. Durante esses 3 anos, Paula visitava a casa como se fosse uma princesa inspecionando seus domínios. Chegava no seu carro de luxo branco, sempre impecável. Olhava a mamãe de longe com cara de nojo dos procedimentos médicos. Perguntava se estava tudo bem e ia embora em 1 hora. Nunca perguntou se eu precisava de alguma coisa, se estava cansada, se tinha planos para o futuro. Para ela, eu era apenas uma funcionária gratuita que cuidava dos pais. Para ela, eu era apenas a irmã fracassada que não conseguiu vencer na vida como ela. O que Paula não sabia é que durante esses 3 anos cuidando da mamãe, eu tinha aprendido muito sobre paciência, estratégia e principalmente sobre como pessoas poderosas podem ser vulneráveis quando menos esperam. 2 semanas depois daquele almoço humilhante, descobri algo que me deixou completamente sem chão. Estava organizando as gavetas do escritório do papai. Ele sempre foi desorganizado com papéis. Quando encontrei um envelope aberto endereçado a ele. Era uma carta de cobrança do banco. Uma dívida enorme de quase R$ 200 mil estava em nome da nossa casa. Meu coração disparou como se tivesse levado um choque. Como assim? Papai sempre foi muito cuidadoso com dinheiro. Meticuloso. Nunca se endividou além do que podia pagar. A casa estava quitada há mais de 10 anos. Fui procurá-lo na sala e, com a carta tremendo na minha mão, perguntei o que estava acontecendo. Ah, Márcia. Ele suspirou, parecendo 10 anos mais velho de repente. É uma situação complicada. A Paula precisava de dinheiro para expandir o negócio dela. Veio aqui chorando, dizendo que era a oportunidade da vida dela, que ia triplicar os lucros.
Eu avaliei um empréstimo para ela usando a casa como garantia. Senti o mundo girar ao meu redor. As pernas ficaram bambas. Papai, isso significa que se ela não pagar, perdemos a casa. Ele completou, baixinho, sem conseguir me olhar nos olhos. Mas ela prometeu que pagaria em 6 meses. Já faz 8 meses, Márcia. Ela diz que o negócio está passando por dificuldades, que precisa de mais tempo, que a economia está ruim. A raiva subiu pela minha garganta como lava de vulcão. Paula tinha colocado a casa dos nossos pais em risco, a casa onde mamãe precisava de cuidados constantes, onde estava toda a estrutura médica montada, a casa que era nosso único patrimônio familiar, construída com décadas de trabalho e economia. Ela sabe que você me contou? Perguntei tentando controlar a voz. Não, e por favor, não fale nada para ela ainda. Ela ficou furiosa quando eu sugeri que você soubesse. Disse que você não entendia de negócios, que só ia criar problema, que ia dramatizar a situação. Naquela noite, não consegui pregar o olho. Fiquei na cama ouvindo os roncos do papai, os gemidos ocasionais da mamãe, pensando na audácia da minha irmã. Paula havia me humilhado publicamente, me chamado de fracassada e peso morto, e ao mesmo tempo colocado nossa família inteira em risco financeiro para bancar os próprios sonhos de grandeza. Na semana seguinte, decidi investigar por conta própria. Se Paula estava mentindo sobre as dificuldades financeiras, eu ia descobrir. Não era mais aquela Márcia ingênua que acreditava na palavra dos outros. Criei um perfil falso em uma rede social. Ana Silva, 35 anos, empresária, e comecei a seguir Paula e toda a rede de contatos dela. O que vi me deixou com uma mistura de raiva e incredulidade que me fez ranger os dentes. Paula postava fotos quase diárias de uma vida de princesa. Jantar no Terraço Itália na segunda-feira, spa em Campos do Jordão na terça, compras na Oscar Freire na quarta-feira. No final de semana, postou uma sequência de fotos de uma viagem para Búzios com a família, hospedados em um dos hotéis mais caros da cidade. Que dificuldades financeiras são essas? Pensei, fazendo screenshot atrás de screenshot. Cada foto era uma prova da farsa que ela estava pregando na nossa família. Mas foi quando vi a foto dela na inauguração de uma nova filial do seu salão de beleza que meu sangue literalmente ferveu. A legenda dizia, mais um sonho realizado. Terceira unidade do Paula Beauty inaugurada com muito sucesso. Ela estava radiante, segurando uma taça de champanhe, rodeada de amigas influencers, todas em vestidos caríssimos. Terceira filial? Com que dinheiro? Com o dinheiro do empréstimo que colocou a casa dos nossos pais em risco? Continuei investigando e descobri que ela tinha contratado uma assessoria de imprensa, estava patrocinando eventos de moda, tinha fechado parcerias com influencers famosas. Liguei para uma prima que trabalhava no mesmo ramo e perguntei sobre os negócios da Paula, fingindo curiosidade de irmã orgulhosa. Nossa, Márcia, a Paula está voando. O salão dela é um sucesso absoluto, sempre lotado, com lista de espera de 2 meses. Ela deve estar faturando muito dinheiro. Tem cliente pagando R$1.000 só no corte e escova. Então Paula estava mentindo descaradamente. O negócio não estava passando por dificuldades. Pelo contrário, estava em franca expansão. Ela simplesmente não queria pagar a dívida. Estava usando o dinheiro que deveria quitar o empréstimo para expandir ainda mais e bancar seu estilo de vida de ostentação. No domingo seguinte, resolvi enfrentá-la. Cheguei no almoço com todas as impressões das redes sociais dela organizadas numa pasta, como uma promotora preparando um caso. Esperei o momento certo, quando ela começou novamente com as indiretas venenosas sobre minha situação financeira. Márcia, você devia aproveitar que ainda mora aqui de graça e tentar juntar um dinheirinho, ela disse, cortando a picanha com ar de superioridade absoluta. Não dá para viver de favor a vida toda. Eu, na sua idade, já tinha minha casa própria, meu carro, minha independência. Foi a deixa que eu estava esperando. Falando em dinheiro, Paula, como anda aquele empréstimo que você fez no nome do papai? Ela quase engasgou com a carne. O garfo parou no ar. O rosto ficou branco. Papai me olhou surpreso. Eu não tinha contado que tinha descoberto tudo. Que empréstimo? Ela gaguejou, tentando disfarçar. Os R$200.000 que colocaram nossa casa como garantia, disse calmamente, tirando as fotos da pasta como cartas de um jogo de pôquer. Que estranho. Suas redes sociais mostram uma pessoa enfrentando dificuldades muito diferentes das que eu conheço. Espalhei as fotos sobre a mesa como evidências em um tribunal.
Fotos do restaurante caro, do spa, das compras, da viagem, da inauguração. O rosto dela foi ficando cada vez mais vermelho. Você não tem o direito de investigar minha vida privada. Ela explodiu, batendo o punho na mesa. E você não tinha o direito de mentir para nossa família e colocar a casa dos nossos pais em risco. Gritei de volta, sentindo uma coragem que nunca soube que tinha. Terceira filial, Paula. Viagem para Búzios em hotel 5 estrelas? Jantar em um restaurante de R$1.000? Que dificuldades são essas? Mamãe, assustada, perguntou o que estava acontecendo. Papai tentou acalmar os ânimos, mas eu não ia parar. E o pior de tudo, enquanto você banca essa vida de princesa com o dinheiro que deveria pagar a dívida, eu estou aqui cuidando dos nossos pais 24 horas por dia, sendo chamada de fracassada e peso morto. Paula se levantou furiosa, derrubando a cadeira. Você está completamente louca, Márcia. Sempre teve inveja do meu sucesso. Não suporta ver que eu consegui vencer na vida. Inveja? Gritei também, me levantando e encarando ela pela primeira vez na vida. Eu cuido dos nossos pais todos os dias enquanto você vive sua vida de ostentação às custas da família e ainda tenho que ser invejosa? Paga essa dívida, Paula. Paga agora, ou eu vou tornar pública toda a sua farsa. Ela riu com desdém, um riso cruel que me gelou o sangue. Vai fazer o quê? Você não é ninguém, Márcia. Ninguém vai te levar a sério. Você é uma fracassada de 45 anos que vive de favor na casa dos pais. E saiu batendo a porta com tanta força que o quadro da parede balançou. Naquele momento, vendo papai constrangido e mamãe assustada, jurei para mim mesma. Paula ia descobrir que tinha acordado a pessoa errada. Depois daquela discussão explosiva, Paula me bloqueou em todas as redes sociais e passou 2 semanas sem aparecer na casa dos pais. Mas eu não parei de investigar. Se ela achava que podia me intimidar e calar, estava muito enganada. A fracassada tinha recursos que ela nem imaginava. Foi conversando com Dona Rosa, a vizinha de 68 anos que sempre soube de tudo no bairro, uma verdadeira central de informações, que descobri algo muito mais grave. Ah, Márcia, ela disse enquanto tomávamos café na varanda dela. Sua irmã está numa situação bem mais complicada do que aparenta, sabia? Meu coração acelerou. Como assim, Dona Rosa? O marido dela, o Roberto, pediu divórcio. Está correndo na justiça há 2 meses. Parece que ele descobriu que ela estava desviando dinheiro da empresa dos dois para os negócios dela, sem ele saber. Dona Rosa baixou a voz. E tem mais. Ela deve muito dinheiro para fornecedores. Ouvi dizer que alguns estão ameaçando processar ela por calote. Meu queixo literalmente caiu. A senhora tem certeza dessas informações? Tenho uma amiga, a Conceição, que trabalha no cartório onde correram os papéis do divórcio. A Paula escondeu dívidas do marido, mentiu sobre os lucros reais dos salões, fez uma bagunça danada na contabilidade. O Roberto descobriu tudo quando foi fazer a declaração de imposto de renda e viu que as contas não batiam. As peças do quebra-cabeças começaram a se encaixar na minha mente. E como ele descobriu? Parece que chegaram intimações de cobrança na empresa, fornecedores batendo na porta, funcionários reclamando de salários atrasados. O Roberto foi investigar e descobriu que ela tinha uma contabilidade paralela, uma vida financeira completamente secreta. Então era isso. Paula estava desesperada por dinheiro, não para expandir o negócio como tinha dito, mas para cobrir as dívidas que o marido descobriu e tentar manter as aparências. Por isso não queria pagar o empréstimo. Ela precisava de cada centavo para tentar salvar a própria pele e evitar o escândalo público. Mais tarde, liguei para minha prima Andréia, que trabalhava como manicure e conhecia todo o mercado de beleza da cidade. Na verdade, Márcia, correram uns boatos bem estranhos sobre os salões da Paula nas últimas semanas. Dizem que ela não está pagando funcionários direito, que tem fornecedor cobrando produto há 3, 4 meses. O pessoal do ramo está comentando que ela mordeu mais do que pode mastigar. A situação era muito pior do que eu imaginava. Paula não era apenas uma mentirosa egoísta. Ela estava literalmente afundando financeiramente e tinha usado nossa família como boia de salvação, colocando a casa dos nossos pais em risco para tentar cobrir seus próprios erros empresariais. A princesa estava caindo do trono, mas queria arrastar todos nós junto na queda. A gota d'água veio numa quinta-feira que jamais esquecerei. Papai recebeu uma ligação do gerente do banco às 9 da manhã. Eu estava dando café da manhã para a mamãe quando ouvi a voz dele mudando de tom na sala. Como assim? Mas ela disse que ia resolver. 30 dias? Entendo. Quando ele desligou,
Fui correndo para a sala e o encontrei segurando uma carta que tinha chegado pelos correios naquele mesmo dia. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o papel. Márcia, ele disse com a voz embargada. O prazo para pagamento do empréstimo venceu ontem. Eles vão iniciar o processo de execução da dívida. Nossa casa será leiloada em 30 dias. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Papai, o senhor tentou falar com a Paula? Tentei. Liguei 3 vezes ontem, 2 hoje de manhã. Ela não atende. Mandei mensagem, e-mail, nada. Ele me mostrou o celular com as mensagens não lidas. Quando consegui falar com a secretária do salão, ela disse que a Paula estava em reuniões muito importantes e não podia ser interrompida. Encontrei o papai chorando no escritório 2 horas depois, segurando aquela carta maldita. Nunca tinha visto meu pai chorar. Ele sempre foi um homem forte, trabalhador, que construiu nossa família com muito suor e dignidade. Ver aquele homem de 72 anos, que trabalhou 40 anos como eletricista para conquistar aquela casa, desabando por causa da filha em quem confiou, me partiu o coração. Mamãe, que já estava mais frágil depois do derrame, não entendia direito o que estava acontecendo, mas sentia a tensão no ar. Ficava perguntando por que papai estava triste, por que eu estava nervosa, como explicar para uma senhora de 70 anos, doente, que poderíamos perder nossa casa por causa da ambição desmedida da filha. Papai, perguntei sentando ao lado dele no sofá velho da sala, o senhor ainda confia em mim? Ele me olhou através das lágrimas. Limpou o rosto com as costas da mão. Claro que confio, filha. Você é quem sempre esteve aqui para nós. Você é quem nunca nos abandonou. Então me deixa resolver isso. Mas do meu jeito. Márcia, o que você pode fazer? Ela tem advogados, dinheiro, influência. Papai, às vezes quem parece mais fraco é quem tem as armas mais perigosas. Naquela noite, não dormi nem 1 minuto. Fiquei no meu quarto planejando, calculando, pensando em cada detalhe da minha estratégia. Paula tinha brincado com fogo por tempo demais. Tinha humilhado a irmã fracassada, colocado nossa família em risco, mentido descaradamente, e agora estava nos ignorando na hora do desespero. Ela ia descobrir do que uma mulher aparentemente derrotada é capaz quando tem tudo a proteger e nada a perder. Ia descobrir que subestimar Márcia foi o maior erro da vida dela, porque quando você encosta alguém na parede, essa pessoa pode se tornar mais perigosa do que você jamais imaginou. Na manhã seguinte, sexta-feira, comecei a executar meu plano. Liguei para minha antiga chefe, Sandra, que sempre teve um carinho especial por mim. Sandra, você ainda tem contatos na área de contabilidade e auditoria fiscal? Tenho vários, Márcia. Por que a pergunta? Está pensando em voltar para a área? Expliquei resumidamente a situação, sem entrar em detalhes familiares íntimos, mas deixando claro que se tratava de um caso sério de possível sonegação fiscal e irregularidades trabalhistas. Preciso de alguém que possa investigar oficialmente uma empresa que suspeito estar cometendo fraudes. Tenho o contato perfeito. Carlos Eduardo Mendes, auditor fiscal, especialista em empresas de pequeno e médio porte. Se houver irregularidades, ele vai encontrar. E olha, ele não tem paciência nenhuma com sonegador. Em seguida, liguei para o escritório de advocacia popular Dr. Pereira e Associados, que eu conhecia. Expliquei que precisava entrar com uma ação judicial urgente contra minha irmã, por colocar bens da família em risco, através de informações falsas e omissão de fatos relevantes. A advogada, doutora Fernanda Pereira, me recebeu na mesma tarde. Era uma mulher de uns 50 anos, séria, competente, que me ouviu com atenção total. Seu caso é muito interessante, Márcia. Se conseguirmos provar que sua irmã induziu seu pai ao erro, omitindo informações cruciais sobre sua real situação financeira, podemos questionar a validade legal do aval. E tem mais, disse, abrindo minha pasta com todas as evidências que havia coletado durante semanas. Tenho fortes suspeitas de que ela esteja cometendo sonegação fiscal, irregularidades trabalhistas e possivelmente até ocultação de patrimônio no processo de divórcio. Doutora Fernanda analisou tudo com a atenção de um detetive. As fotos das redes sociais, as informações sobre as dívidas ocultas, os relatos sobre funcionários com salários atrasados, fornecedores não pagos. Márcia, isso aqui é material suficiente para uma investigação completa e muito séria. Vou entrar com representação e vamos questionar esse aval judicialmente. Quanto vai custar? Para casos como o seu, com evidências tão bem organizadas e uma causa tão justa,
Eu trabalho com pagamento baseado no resultado. Se conseguirmos anular o aval e salvar a casa dos seus pais, você paga os honorários. Se não conseguirmos, você não paga nada. Pela primeira vez em semanas, sorri genuinamente. Paula achava que estava lidando com a mesma Márcia de sempre, a que abaixava a cabeça e aceitava a humilhação calada. Ela não sabia que havia acordado uma força da natureza que tinha 3 anos de paciência acumulada e uma determinação de ferro para proteger nossa família. Na segunda-feira seguinte, as coisas começaram a acontecer rapidamente. Carlos Eduardo, o auditor, me ligou depois de analisar o material que a doutora Fernanda havia enviado. Dona Márcia, essas informações são muito relevantes. Vou abrir uma investigação fiscal completa nos 3 estabelecimentos da sua irmã. Pelos indícios que a senhora trouxe, há fortes suspeitas de subfaturamento, sonegação de impostos e irregularidades trabalhistas graves. Quanto tempo leva uma investigação dessas? Com as evidências que vocês já levantaram, 2 semanas, no máximo 3. Vamos analisar os últimos 5 anos de declarações, confrontar com o movimento bancário, verificar a folha de pagamento. Se ela estiver sonegando, vamos descobrir, simultaneamente. Foi aberta uma investigação baseada nas denúncias de funcionários com direitos não respeitados. Doutora Fernanda havia conseguido contato com 3 ex-funcionárias dos salões da Paula que confirmaram irregularidades. Horas extras não pagas, salários atrasados, férias negadas. Enquanto isso, entrei com a ação judicial para anular o aval que papai tinha dado, baseada no argumento de que Paula havia induzido ele ao erro ao omitir sua real situação financeira e os riscos do negócio. Paula ainda não sabia de nada. Continuava postando fotos da vida glamurosa nas redes sociais, fingindo que estava tudo perfeito. Mas eu sabia que em breve a casa ia desabar. Na quarta-feira, recebi uma ligação que me encheu de satisfação. Era a Andréa, minha prima manicure. Márcia, que coisa estranha. Chegaram fiscais no salão principal da Paula hoje de manhã. Lacrou tudo, pediu documentos, ficou lá o dia inteiro. O pessoal está comentando que deve ser coisa séria. Meu coração acelerou de emoção. O plano estava funcionando. Na quinta-feira, Dona Rosa me contou que tinha visto Paula saindo de casa muito cedo, de cara fechada, sem a maquiagem impecável de sempre. Parecia preocupada, Márcia. Muito diferente da princesinha altiva que ela costuma ser. Sexta-feira foi o dia que eu estava esperando. Paula finalmente me ligou. A voz dela estava completamente diferente, tensa, nervosa, sem aquele tom de superioridade que sempre usava comigo. Márcia, a gente precisa conversar. Sobre o quê, Paula? Você sabe sobre o quê? Sobre essas fiscalizações que estão acontecendo nos meus negócios. Fingi surpresa total. Que fiscalizações? Eu não sei de nada. Não finge. Eu sei que foi você. Tudo acontecendo ao mesmo tempo? Isso não é coincidência. Paula, eu não sei do que você está falando. Estou aqui cuidando dos nossos pais, como sempre. O silêncio do outro lado da linha foi delicioso. Eu podia sentir o desespero dela através do telefone. 2 semanas depois, o telefone de casa não parou de tocar. Era Paula cada vez mais desesperada. Márcia, você precisa fazer essa perseguição parar. Eles estão investigando tudo, querem documentos de 5 anos atrás. Estão questionando cada nota fiscal, cada pagamento. Que perseguição, Paula? Se você não deve nada, não precisa ter medo de fiscalização. Respondi com a voz mais doce e inocente que consegui. Márcia, pelo amor de Deus. Ela estava quase chorando. Eles encontraram irregularidades. Vão me multar, vão lacrar os salões. Eu vou perder tudo. Que tipo de irregularidades? Problemas na contabilidade, funcionários sem registro completo, impostos. Coisas que todo mundo faz no ramo da beleza. Ah, então você realmente estava sonegando impostos e prejudicando funcionários? Não é bem assim. É complicado. Márcia, me ajuda. Você sempre foi boa com números, com papelada. Me ajuda a organizar isso. A ironia era absolutamente deliciosa. A mesma Paula que me chamou de fracassada e peso morto estava implorando pela ajuda da irmã que sempre desprezou. Paula, você tem os 200 mil reais para pagar o empréstimo e salvar a casa dos nossos pais? Perguntei friamente. Eu não tenho tudo agora, mas posso parcelar, posso... Então não posso te ajudar. Como você mesmo disse, eu sou uma fracassada que não entende de negócios. Márcia, por favor. Eu sei que disse coisas horríveis, mas eu estava estressada, preocupada com os negócios. Estressada? Pelos posts das suas redes sociais,
Você estava se divertindo muito às custas da nossa família. 3 dias depois, recebi a melhor notícia que podia receber. O auditor me ligou. Dona Márcia, queria agradecer pelas informações iniciais. Encontramos irregularidades graves na empresa da sua irmã. Sonegação de impostos substancial, subfaturamento sistemático, funcionários sem registro adequado. Será um caso exemplar de como não se deve administrar uma empresa. Quais são as consequências? Multa de 180% sobre os impostos sonegados, mais juros. Dá uns R$400 mil. Os estabelecimentos serão lacrados até a regularização completa. E ainda tem a questão criminal. Sonegação acima de R$50 mil é crime contra a ordem tributária. No dia seguinte, os 3 salões de Paula foram lacrados simultaneamente. As dívidas trabalhistas vieram à tona após o resultado da investigação. Os fornecedores entraram na justiça cobrando os valores em atraso, e o processo de divórcio ganhou uma reviravolta dramática. O marido conseguiu provar que ela havia escondido patrimônio e dívidas, conseguindo direito a 70% dos bens do casal. Em uma semana, Paula perdeu os 3 salões, o carro importado, a casa luxuosa e ainda ficou com uma dívida de mais de R$500 mil entre impostos, multas e indenizações trabalhistas. A princesa tinha caído do trono de uma forma espetacular. 2 meses depois de todo esse furacão, estava eu na varanda da nossa casa. Sim, nossa casa, que conseguimos manter através de um acordo judicial que anulou o aval do papai, quando vi uma figura familiar descendo a rua a pé, era Paula. Mas uma Paula completamente diferente da mulher altiva e arrogante que me humilhou naquele almoço fatal. Sem o carro de luxo, sem as roupas de grife, sem a maquiagem impecável e a postura de rainha. Caminhava devagar, cabisbaixa, usando uma roupa simples que eu nunca tinha visto nela. Calça jeans comum e uma blusa básica. Quando ela chegou ao portão e me viu na varanda, parou. Ficamos nos olhando por alguns segundos eternos. Ela parecia ter envelhecido 5 anos nesses 2 meses. Márcia, ela disse com a voz embargada. Preciso conversar com você. Pode entrar. Respondi calmamente, sem levantar da cadeira de balanço onde costumava ficar com mamãe nas tardes. Ela entrou no quintal que conhecia desde criança, mas parecia estar pisando em território estrangeiro. Sentou na cadeira ao meu lado com cuidado, como se fosse uma desconhecida pedindo licença. Eu perdi tudo, Márcia. A voz saiu em um sussurro. Os salões, o carro, a casa. Estou morando em um apartamento de 2 cômodos que mal consigo pagar. Os advogados, os contadores, todo mundo me abandonou quando o dinheiro acabou. Continuei em silêncio, deixando que ela falasse. As multas são impagáveis. As indenizações trabalhistas também. O Roberto ficou com quase tudo no divórcio, e ainda assim não dá para quitar nem metade das dívidas. Ela olhou para as próprias mãos, calejadas por ter que cozinhar e limpar pela primeira vez na vida. Estou trabalhando como funcionária no salão da Mônica, ganhando R$2 mil por mês. Eu que um dia fui dona de 3 estabelecimentos. E o que você quer de mim? Perguntei, mantendo o tom neutro. Quero pedir desculpas. De verdade. Pela primeira vez na vida, vi lágrimas nos olhos da minha irmã. E quero pedir para você parar com as ações. Os advogados disseram que você ainda pode piorar minha situação se quiser. Deixei o silêncio se prolongar por alguns minutos, ouvindo apenas o barulho dos pássaros e o som distante da televisão onde papai assistia seu jogo. Paula, você se lembra exatamente do que disse naquele almoço? Ela fechou os olhos como se a lembrança fosse física. Lembro que você era um peso morto, que nunca ia crescer, que era um exemplo de fracasso. E por que disse isso? Porque eu sempre tive inveja de você. A confissão saiu como um soluço. Inveja do amor incondicional que nossos pais têm por você. Da forma como você nunca precisou provar nada para ninguém, da sua capacidade de se sacrificar pelos outros sem esperar reconhecimento. Isso me surpreendeu. Inveja? Você tinha tudo que eu não tinha. Eu tinha coisas, Márcia. Você tinha amor verdadeiro. Eu sempre soube que nossos pais me respeitavam pelo que eu conquistei, mas eles te amam pelo que você é. As lágrimas agora desciam livremente. Quando você largou tudo para cuidar da mamãe, eu senti uma mistura de gratidão e ódio. Gratidão porque eu não teria coragem de fazer o mesmo, e ódio porque isso provava que você era a melhor pessoa do que eu. Então decidiu me humilhar publicamente?
Decidi tentar diminuir você para me sentir melhor comigo mesma. Foi cruel, egoísta e completamente errado. Ela me olhou nos olhos pela primeira vez. Márcia, eu estava muito errada sobre você. Você sempre foi a filha mais forte, mais determinada. Eu que era a fracassada, fingindo ser bem-sucedida. Levantei da cadeira e caminhei até a borda da varanda, olhando para o jardim que mamãe tanto amava e que eu cuidava todos os dias. Paula, sabe o que mais me machucou naquele dia? Não foi me chamarem de fracassada. Foi descobrir que você colocou nossos pais em risco para salvar a própria pele. Que mentiu, enganou, manipulou nossa família. Eu estava desesperada, ela começou. E eu também estava desesperada. Me virei para encará-la. Desesperada para salvar a casa onde nossa mãe precisa de cuidados constantes. Desesperada para proteger nosso pai que trabalhou 40 anos para conquistar esse lar. Desesperada para que você aprendesse que ações têm consequências. Ficamos em silêncio por um longo momento. Então ela perguntou com a voz pequenininha: "O que você quer para me perdoar?" Voltei para minha cadeira e a encarei seriamente. Quero que você nunca mais se esqueça de que a fracassada da família foi quem te deu a maior lição da sua vida. Que jamais subestime alguém só porque essa pessoa escolheu uma vida diferente da sua. E sobre as ações judiciais? As investigações seguem seu curso normal. Não fui eu quem criou suas irregularidades fiscais e trabalhistas, Paula. Apenas trouxe à luz o que você estava fazendo há anos. Fiz uma pausa. Quanto à ação para anular o aval, vou manter até você quitar integralmente a dívida que colocou nossa casa em risco. Mas eu não tenho esse dinheiro. Então você vai trabalhar até conseguir. Do mesmo jeito que papai trabalhou 40 anos para conquistar essa casa que você quase nos fez perder. Ela assentiu, derrotada. Está certo. É justo. Paula, você pode visitar nossos pais quando quiser. Pode almoçar aqui aos domingos, como sempre fez. Mas agora você vai ser tratada pelo que realmente é. Uma filha da família. Não uma princesa que merece privilégios especiais. Obrigada, Márcia, por me dar uma segunda chance. Quando ela se levantou para ir embora, acrescentei: E Paula, da próxima vez que quiser humilhar alguém, lembre-se de que pode estar mexendo com a pessoa errada. Nos meses seguintes, Paula começou a aparecer na casa dos pais de forma diferente. Não mais como a filha bem-sucedida que vinha mostrar sua superioridade, mas como alguém genuinamente interessada em ajudar e reconstruir os laços familiares. Ela chegava de ônibus, trazia flores baratas do mercado para a mamãe, ajudava com os afazeres domésticos sem reclamar. Era estranho vê-la lavando louça, varrendo o quintal, coisas que nunca tinha feito na vida. Márcia, ela me disse numa dessas visitas, enquanto preparávamos juntas o almoço de domingo, estou aprendendo a viver com R$ 2.000 por mês. É difícil, mas estou aprendendo. Como assim? Descobri que é possível ser feliz sem ter 3 carros na garagem, sem jantar em restaurante caro toda semana, sem comprar roupa nova todo mês. Ela cortava os legumes com cuidado. Havia cortado o dedo na semana anterior por inexperiência. Estou descobrindo prazeres que nunca conheci. Cozinhar a própria comida, economizar dinheiro, dar valor ao que realmente importa. Observei minha irmã com curiosidade. Ela parecia mais leve, menos tensa, apesar de todas as dificuldades financeiras. E o trabalho no salão da Mônica? Está sendo uma lição de humildade diária. Ela riu sem amargura. Trabalho 10 horas por dia, atendo cliente exigente, limpo o banheiro, varro o cabelo do chão. Mas sabe o que descobri? Trabalho honesto, mesmo que seja pesado, dá uma satisfação que eu nunca senti antes. Durante esses meses, fui acompanhando a transformação dela com uma mistura de satisfação e algo que poderia chamar de orgulho. A Paula arrogante e mentirosa estava dando lugar a uma mulher mais real, mais humana. Um dia, ela chegou com uma novidade. Márcia. Consegui um empréstimo no banco para começar a pagar a dívida da casa dos papais. Como assim? Usei minha experiência como garantia. Vou dar aulas de gestão para salões de beleza nos finais de semana. Ironicamente, meus erros se tornaram um case de estudo do que não fazer. Ela sorriu com autoironia. Vou conseguir pagar R$ 500 por mês. Não é muito, mas é o que posso fazer agora. Paula, você não precisa... Preciso sim. Foi minha irresponsabilidade que criou esse problema. É minha responsabilidade resolver.
Naquele momento, senti algo que não sentia há anos: orgulho da minha irmã. Um ano depois daquele almoço que mudou nossas vidas, recebemos uma visita inesperada. Era Roberto, o ex-marido da Paula, acompanhado de um advogado. "Venho propor um acordo", ele disse, sentado na nossa sala simples. "Paula quitou todas as dívidas trabalhistas, está pagando os impostos atrasados e comprovou mudança genuína de comportamento. Quero devolver parte dos bens que ficaram comigo no divórcio." Paula, que estava presente, ficou boquiaberta. "Roberto, você não precisa, preciso sim. O divórcio foi por causa das suas mentiras e irresponsabilidade financeira. Mas reconheço que você está se esforçando genuinamente para reparar os erros." Ele olhou para mim. "E também reconheço que foi a intervenção da Márcia que te fez acordar para a realidade." O acordo previa a devolução de 30% dos bens para Paula, suficiente para ela quitar completamente a dívida da casa dos nossos pais, e ainda ter um pequeno capital para recomeçar. "Mas tem uma condição", Roberto acrescentou. "Quero que a Márcia seja corresponsável por qualquer novo negócio que você abrir." Se ela concordar. Todos olharam para mim. Paula com esperança, papai e mamãe com expectativa. "Aceito", disse simplesmente, "mas com condições claras. Transparência total, funcionários bem tratados, impostos em dia e nunca mais colocar a família em risco financeiro." "Aceito", Paula respondeu imediatamente. Todas as condições. 6 meses depois, abrimos juntas um pequeno salão de bairro. Nada luxuoso, nada ostentoso. Um negócio honesto, com preços justos, funcionários bem tratados, impostos rigorosamente em dia. Paula cuidava da parte técnica e do atendimento. Eu cuidava da administração e finanças. "Márcia", ela me disse um dia, enquanto fechávamos o salão no final do expediente, "queria te agradecer." "Pelo quê?" "Por ter me salvado de mim mesma. Se você não tivesse me parado naquela época, eu teria afundado ainda mais, prejudicado ainda mais gente, destruído completamente minha vida. Eu não fiz nada demais. Você fez tudo." Paula me olhou com sinceridade total. "Você me mostrou que a verdadeira força não é humilhar os outros ou ostentar riqueza. É proteger quem você ama, mesmo quando isso significa ser dura com quem precisa aprender." Naquele momento, abraçadas no nosso pequeno salão, eu soube que a irmã que eu sempre quis ter finalmente tinha aparecido. Não a princesa arrogante que me desprezava, mas a mulher real que aprendeu o valor da humildade, do trabalho honesto e do amor verdadeiro pela família. Hoje, 2 anos depois daquele almoço que mudou nossas vidas para sempre, olho para minha trajetória com uma mistura de orgulho e paz interior que nunca pensei que fosse possível sentir. Estou aqui na varanda da nossa casa, segura, quitada, nosso lar para sempre, vendo mamãe brincar com as flores do jardim. Ela está muito melhor, mais lúcida, mais feliz. Papai está na oficina improvisada no quintal, consertando uma bicicleta do vizinho. Aos 74 anos, descobri um novo hobby que lhe dá alegria e uns trocados extras. Paula chega todos os domingos para o almoço em família, não mais no carro importado, mas no seu Corsa usado que comprou com o próprio suor. Não mais com roupas de grife, mas sempre bem arrumada e sorridente. O mais importante, sempre pergunta se preciso de alguma coisa, se posso sair um pouco para descansar, se quer que ela fique com a mamãe para eu ter um tempo para mim. Nosso salão está prosperando de forma modesta, mas sólida. Temos 10 funcionárias registradas, todas com direitos respeitados. Pagamos todos os impostos rigorosamente em dia. Não somos ricas, mas dormimos tranquilas sabendo que nosso negócio é honesto e que tratamos bem todas as pessoas que trabalham conosco. Mais importante que tudo, recuperei minha dignidade e descobri uma força interior que não sabia que possuía. Aprendi que ser subestimada pode ser uma vantagem quando você sabe usar isso a seu favor. Aprendi que quem parece mais fraco às vezes tem as armas mais poderosas. A fracassada de 45 anos que vivia de favor na casa dos pais se revelou uma mulher capaz de investigar, planejar e executar uma estratégia complexa e eficiente. Capaz de enfrentar uma pessoa aparentemente mais poderosa e sair vitoriosa. Capaz de proteger sua família e ainda assim oferecer uma segunda chance para quem errou. Descobri que sucesso não se mede pelo tamanho da casa, pela marca do carro ou pelo número de zeros na conta bancária. Sucesso se mede pela capacidade de dormir em paz, sabendo que você fez o que era certo,
que protegeu quem precisava ser protegido, que ensinou quem precisava aprender. Paula aprendeu que humilhar os outros por se sentir superior é um castelo de cartas que pode desabar a qualquer momento. Aprendeu que mentiras têm pernas curtas e que mais cedo ou mais tarde a verdade sempre vem à tona. Mais importante, aprendeu que uma família unida é mais valiosa que qualquer riqueza material. Eu aprendi que nunca devemos subestimar nosso próprio poder, especialmente quando temos uma causa justa para defender. Aprendi que paciência é uma arma, que conhecimento é poder e que determinação pode mover montanhas. Aprendi que às vezes é preciso ser dura com as pessoas que amamos para ajudá-las a crescer. Que perdoar não significa esquecer, mas significa dar uma segunda chance genuína para quem realmente se arrependeu e mudou. Mais que tudo, aprendi que nunca é tarde para uma mulher descobrir sua força interior e usá-la para fazer justiça. Que não importa quantos anos você tenha, que situação esteja vivendo, ou como os outros te veem, dentro de você existe um poder que pode surpreender até você mesma. A história da mulher, que foi humilhada por morar na casa dos pais aos 45 anos, e depois deu o troco mais espetacular da história familiar, se tornou lenda no nosso bairro. Dona Rosa conta para todas as vizinhas, com orgulho, como a Márcia colocou a irmã no lugar dela. Mas para mim, mais importante que a vingança, foi a transformação. Minha e da Paula. Duas mulheres que encontraram suas verdadeiras identidades através de uma crise que poderia ter destruído nossa família para sempre. Hoje, quando me olho no espelho, não vejo mais a fracassada que Paula tentou me convencer que eu era. Vejo uma mulher forte, determinada, capaz de proteger quem ama e de ensinar lições importantes quando necessário. Vejo uma mulher que soube esperar o momento certo, planejar com inteligência e executar com precisão. E quando Paula me olha, não vê mais a irmã que desprezava. Vê a mulher que a salvou de si mesma, que lhe ensinou o valor da humildade e que lhe deu a chance de se tornar uma pessoa melhor. Às vezes, quem ri por último é realmente quem ri melhor. Mas o melhor de tudo é quando esse riso se transforma em algo maior, em crescimento, em amor renovado, em uma família mais forte e unida do que nunca. Nunca subestime uma mulher determinada. Nunca provoque alguém que tem tudo a proteger e nada a perder. Se essa história te tocou de alguma forma, não esqueça de deixar o like, contar sua opinião nos comentários e se inscrever para acompanhar as próximas. E nunca se esqueça, a pessoa que você menos espera pode ser exatamente aquela que vai te ensinar a lição mais importante da sua vida.